Sinto a necessidade de te falar ao coração antes de começarmos. Se você trouxe uma dor, um nó no peito, uma casa tomada por medo ou um nome que não consegue calar, permita-se este momento de entrega. Respire fundo, coloque a mão sobre o peito e venha rezar comigo, com fé e com firmeza. Fique comigo até o fim. Se este vídeo te alcançou, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Assim, mais pessoas poderão ser alcançadas por esta oração de libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, servo fiel de Deus, Pai na obediência e guardião das batalhas invisíveis, venho a ti agora, humilhado e confiante, pedindo tua poderosa intercessão. Senhor Jesus Cristo, tu que venceste o mal pela cruz e pelo sangue, manifesta a tua vitória sobre minha vida. Espírito Santo, fogo vivificante, vem e purifica o que precisa ser purificado. São Bento, toma em tuas mãos a minha história, os meus medos e as correntes que me prendem. Estende sobre mim a tua bênção e o teu escudo. Senhor, eu reconheço minhas fraquezas e peço perdão pelas ocasiões em que permiti que portas espirituais fossem abertas, palavras impuras ditas por mim ou proferidas por outros, pactos silenciosos, escolhas que deram espaço ao engano. Eu me arrependo, aqui e agora, de tudo aquilo que favoreceu a entrada do mal em minha vida. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda aliança contrária ao teu amor. Eu quebro, pela autoridade do nome de Jesus, toda corrente que me prende, todo nó que me sufoca, todo laço que me impede de caminhar em liberdade. Que as correntes se partam, que os nós sejam desfeitos, que o fogo purificador do Espírito Santo consuma o que não é teu em mim. São Bento, protetor na oração, eu peço, cubra minha casa com teu manto. Onde houver portas abertas à inveja, que se fechem agora. Onde houver olhares que lançaram maldição, que sejam neutralizados pelo poder da cruz. Eu invoco a defesa do lar, que as janelas e as portas espirituais sejam seladas, que a presença do Senhor seja a única que permaneça. Pela intercessão de São Bento, eu peço que toda casa onde eu habito ou onde minha família habita seja revestida de luz. Que a medalha, quando colocada em fé, seja sinal de proteção. Que a cruz levantada em nosso meio seja muro inexpugnável contra toda a artimanha do inimigo. Declaro, em voz de fé, em nome de Jesus, inveja, olheiras do demônio, toda maldição lançada por boca ou pensamento seja anulada agora. Toda palavra maldizente, toda inveja oculta, todo desejo malicioso que andou ao redor de minha família seja desfeito pelo sangue de Cristo. Que nenhum laço de feitiçaria, nenhuma trama de magia encontre terreno fértil entre nós. Eu renuncio a toda prática que tenha trazido essas coisas e peço que a graça de Deus transforme qualquer porta que eu mesma tenha aberto por ignorância. Ó Senhor, onde houver assombrações, vultos que perturbam o sono, presenças que trazem opressão, peço que os anjos de Deus lancem-se em batalha. Eu repreendo, em nome de Jesus, todo o encosto que me acompanha, toda sombra que me segue desde a infância, toda presença estrangeira ao espírito bom. Saia agora, espírito de perturbação, espírito que se alimenta do meu medo. Eu te ordeno, pelo poder do nome de Jesus, que te retires e não mais te aproximes. Que os lares onde se fez morada a inquietação encontrem repouso. Que os quartos voltem a ser lugares de descanso. Que o sono seja restaurado e que a paz, que excede todo o entendimento, venha como manto sobre nossa casa. Senhor, eu trago diante de ti minha mente inquieta, meus pensamentos que às vezes me sufocam. Se há em mim feridas que falam com vozes de angústia, cura-me.
Se pensamentos de morte ou de autodestruição rondam meu íntimo, eu os apresento ao teu coração e peço auxílio humano e divino. Senhor, dá-me clareza, envia pessoas competentes para caminhar comigo, profissionais de saúde, pastores, irmãos de fé, e dá-me coragem para buscar ajuda. Eu não renuncio à oração, mas sei que a cura muitas vezes vem pela união de oração e cuidado profissional. Por isso, peço que o Senhor me guie para as mãos certas, para terapias e tratamentos que me ajudem a reencontrar o equilíbrio. Que nenhuma voz que me incite ao perigo tenha poder sobre mim. Que a tua voz, Senhor, seja a mais alta e clara. Pela autoridade que recebi em Cristo, eu declaro quebradas as marcas de depressão, de ansiedade que me prendem, de confusões que nublam meus dias. Que a luz do Espírito Santo entre na minha memória e na minha vontade, restaurando o brilho dos afetos, o gosto pela vida, a esperança pelo amanhã. Senhor Jesus, toca os médicos, toca os profissionais que caminham comigo, dá-lhes sabedoria e compaixão. Senhor, quando a luta for de ordem clínica, ajuda-me a não negar o remédio que me é dado e a aceitar o cuidado que me é ofertado. São Bento, exemplo de fidelidade e oração, peço-te também pela libertação das tramas de feitiçaria e de maldição que cercam tantas famílias. Onde alguém lançou praças, rezas ou intenções perversas que sejam agora desfeitas. Eu profiro uma sentença espiritual contra todo intento de mal. Em nome de Jesus, eu anulo essas circunstâncias. Que o sopro do Espírito varra como vento forte as sementes do ódio, da inveja e do desejo de mal contra mim e contra os meus. Onde plantaram espinhos, que cresça a semente do bem. Onde lançaram pedras, que floresçam caminho de bênçãos. Eu clamo por libertação para as gerações da minha linhagem. Onde houve pacto de família que gerou escravidão espiritual, eu, com humildade e autoridade, renuncio e rejeito. Que a misericórdia de Deus alcance nossos ancestrais e que o Senhor corte as raízes do mal que atravessaram tempos. Que a graça de reparação desça sobre nossa genealogia e que as bênçãos de Deus substituam o que foi maldito. Em nome de Jesus, declaro que as gerações futuras caminharão livres, com portas abertas para a graça e fechadas para a opressão. Senhor, eu peço proteção especial para os meus filhos, para os filhos desta comunidade, para os que dormem com medo e para os que acordam com ansiedade. Escolhe para eles anjos que os guardem nos portões, que os acompanhem nas estradas, que vistam suas camas com paz. Dá-me, como responsável, um coração sábio para educar, orientar e proteger. Se algo na família precisa ser reparado, dá-nos coragem para buscar perdão, restauração e reconciliação. Onde houver conflitos que abrem brechas para o mal, dá-nos palavras de concórdia e atos de amor que fechem essas portas. Eu clamo por cura das enfermidades que têm raiz espiritual e por serenidade diante das que exigem cuidados médicos. Senhor, toca o corpo, toca a mente, toca o espírito. Onde a doença tem origem espiritual, que tu, pela intercessão de São Bento e pelo poder do teu nome, restaures. Onde a enfermidade exige remédio e acompanhamento, dá-nos resignação sábia e fé ativa para cumprir o tratamento com esperança. Não prometo sinais espetaculares, peço, com realismo e fé, a tua presença constante ao lado daqueles que sofrem. Agora, em um momento de proclamação, eu me ponho em pé interiormente e proclamo com voz firme. Em nome de Jesus, todo espírito de opressão, de medo, de dúvida, de atraso, seja expulso. Toda influência maligna sobre meu trabalho, sobre minhas finanças, sobre meus relacionamentos, sobre minha saúde física e mental, seja quebrada agora. Eu reivindico as promessas de Deus, prosperidade segundo a vontade do Senhor, restauração no tempo certo, paz que guarda o coração e a mente. Que as muralhas erguidas contra mim sejam derrubadas, que as portas fechadas sejam abertas,
Que a luz do Senhor rasgue as trevas que ainda me envolvem. São Bento, coloca a tua medalha espiritual sobre minha cabeça, sobre minha casa. Que essa imagem seja agora selo de proteção, não por objeto, mas pela intercessão que tu ofereces ao Senhor. Que toda maldição lançada por inveja ou por ódio seja desfeita. Que os vocábulos que foram pronunciados contra mim retornem vazios ao emissor. Eu entrego ao Senhor o peso que carreguei tanto tempo. Renuncio às mágoas que alimentam o rancor. Dá-me, Espírito Santo, o dom do esquecimento das injustiças, para que eu não alimente mais a ferida, e o dom da lembrança das misericórdias, para que eu viva em gratidão. Peço também coragem para permanecer no caminho da fé. Não me deixe ceder ao desânimo quando as lutas se alongarem. Ensina-me a perseverar na oração e na caridade, a buscar a confissão quando necessário, a aproximar-me dos sacramentos que fortalecem. Que a cruz de Cristo seja meu ponto firme, que em cada passo eu reconheça a presença do Senhor que caminha comigo. Quando a tentação vier, concede-me força. Quando o cansaço pesar, dá-me repouso na tua presença. Senhor, abro agora um espaço de entrega pelas portas que preciso fechar em minha vida. Portas de relacionamentos tóxicos, portas de hábitos autodestrutivos, portas de pensamentos que insistem em me roubar a paz. Eu as fecho em nome de Jesus. Que o inimigo não volte a atravessar essas entradas. Em lugar destas portas, abre janelas de graça, de compaixão e de oportunidades. Que eu saiba reconhecer o bem e acolhê-lo. Que eu seja guiado a caminhos onde a sua vontade se manifeste em abundância. Eu te agradeço, Senhor, pelas pequenas liberdades já conquistadas, pelas noites que voltaram a ser tranquilas, pelos gestos de carinho que restauraram relações. Agradeço pela força recebida quando achei que não teria mais forças. Agradeço, São Bento, por tua companhia invisível, por tua intercessão naqueles momentos em que eu pensei estar só. Gratidão pelas mãos que me seguraram e pelas palavras que chegaram no tempo certo. Mesmo na dor, eu vejo sinais da tua misericórdia. Mesmo nas dúvidas, há rastros da tua fidelidade. Concede agora, Pai, um descanso para os que oram comigo. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes. Que a presença do Espírito seja percebida como calor que acalenta, como luz que dissipa o medo, como água que purifica. Em nome de Jesus, eu declaro que a libertação começou. Sei que o processo se completa pelo tempo e pela graça do Senhor. Eu me disponho a caminhar com coragem, a buscar ajuda quando necessário, a manter o hábito da oração e a servir como testemunho de tua ação. Que a força do Senhor repouse sobre mim como um escudo, que a intercessão de São Bento me fortaleça nas batalhas invisíveis, que o Espírito me habite e me transforme. Eu coloco minha família, meu lar, meu trabalho e minha caminhada nas mãos do Pai. Que a vida nova prometida por Jesus seja uma realidade crescente em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você enfrenta pensamentos de autolesão ou suicídio ou conhece alguém nessa situação, procure imediatamente ajuda profissional, um serviço de emergência, psicólogo ou psiquiatra, e informe pessoas de confiança. A oração sustenta, mas o cuidado humano e médico é essencial. Não deixe de buscar apoio especializado. Se estiver inseguro sobre como agir, procure também sua liderança religiosa ou saúde pública local para orientação imediata. Se esta oração tocou você e trouxe consolo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber outras orações e mensagens, deixe o seu like e compartilhe este momento com alguém que precisa ouvir uma palavra de libertação. Escreva nos comentários um pequeno testemunho ou uma declaração de libertação. Sua experiência pode ser luz para outra pessoa.
Obrigado por estar comigo nesta oração. Que a graça de Deus te acompanhe sempre. Permaneça mais um instante em silêncio. Deixe que o corpo se aquiete, que a respiração se torne um ritmo simples. Inspire contando até 4, segure por 2, expire em 4. Enquanto faz isso, lembre-se de que cada respiração é dom, cada ar que entra é graça, cada ar que sai, entrega. Senhor, coloca agora a tua paz sobre quem ouve, que a calma que brota na respiração alcance o coração inquieto, que a certeza de que não caminhamos sozinhos se faça presente de modo concreto, não como mágica, mas como presença que sustenta e orienta. São Bento, intercede por nós. Que a tua palavra e o teu exemplo nos ensinem resistência e humildade diante das tribulações. Se carrega as feridas abertas, toma agora um gesto simples e concreto. Escreve num papel as coisas que te pesam, nomes, memórias, hábitos, e com oração entrega esse papel ao Senhor. Não é um ato mágico, é um sinal de decisão. A decisão, por mais pequena que seja, já é um passo rumo à mudança. Procure a confissão se for possível para você. Procure um conselho pastoral. Busque apoio profissional quando a alma e o corpo gritam por cuidado técnico. Fé e terapia podem caminhar lado a lado, pois Deus cuida também por meio das mãos humanas. Proteja o teu lar com atos discretos e cotidianos. Ordena os espaços, cultiva a rotina de oração com a tua família, mesmo que seja 1 minuto pela manhã. Mantenha palavras de bênção ao entrar e sair de casa. Ensina às crianças, ao casal, aos avós, que a fé não é um amuleto, mas um modo de vida. Leitura de salmos, gestos de misericórdia, perdão praticado em pequenos atos. Quando for necessário afastar uma influência negativa, faça-o com firmeza e com caridade. Às vezes, fechar uma porta é um ato de amor próprio e de proteção do próximo. Lembra-te também das fidelidades pequenas, água benta ao passar pela porta, um sinal da cruz antes de dormir, a medalha colocada como lembrança da proteção que pedimos, não como garantia automática. Deixa que esses sinais te ancorem na lembrança viva de que a graça acompanha quem a busca. Não te envergonhes de pedir ajuda, pedir socorro é coragem. Há irmãos e irmãs dispostos a caminhar contigo, em oração, em escuta, em gestos concretos. Se aparecerem dias de fraqueza, repete esta breve oração: Senhor, sustenta-me. Senhor, renova-me. Senhor, dá-me olhos para ver as misericórdias. E quando a memória trouxer só o que dói, procura ativamente lembrar-se de uma única misericórdia de Deus. Uma noite tranquila, um abraço recebido, uma palavra amiga que chegou no momento certo. Planta essa lembrança no coração, ela será semente que germinará a esperança. Não negligencie o perdão. Perdoar não é esquecer a injustiça, nem minimizá-la, é decidir não ser prisioneiro dela. Perdoa com passos práticos, ora pela pessoa que te feriu, determina limites quando preciso e busque reconciliar-te primeiro com Deus, oferecendo-lhe os teus sentimentos e pedindo luz para saber agir. Às vezes, perdoar precisa de tempo. Concede-te esse tempo sem pressa, mas com firmeza. E quando as sombras voltarem a rondar, recorda, a libertação iniciada pode exigir contínuo cuidado. Mantenha a disciplina da oração, da comunhão com a comunidade, dos sacramentos, do acompanhamento espiritual e, se necessário, do tratamento profissional. A batalha vence-se também em pequenas fidelidades diárias. Levantar para orar, ler um trecho de escritura, servir alguém em silêncio. Agora, antes de seguirmos, convido-te a um gesto simples de entrega. Cruza as mãos sobre o peito e, em silêncio, pensa na pessoa ou situação que mais precisa hoje da tua intercessão. Se quiseres, nomeia-a em pensamento e oferece-a ao Pai.
Que o Senhor a receba, transforme e conduza. Pai misericordioso, abençoa quem ora agora. Toca a matéria do corpo, o pensamento inquieto, a vontade cansada. Dá discernimento para cada decisão, perseverança para cada promessa e comunhão para que ninguém caminhe sozinho. Que a proteção de São Bento nos acompanhe como intercessão fiel e que o Espírito Santo renove em nós coragem e alegria de viver. Permanece nessa tranquilidade o tempo que precisares. Quando te levantares, leva contigo a promessa de que Deus caminha ao teu lado e de que existem mãos humanas prontas para ajudar. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e faça morada na tua casa. Quando te ergueres dessa pausa, faz um compromisso simples e concreto contigo mesmo. Escolhe uma hora do dia, mesmo que curta, para uma rotina que te mantenha ancorado. Pode ser ao acordar, antes do trabalho, ao meio-dia ou à noite. O que importa é a constância. Começa com 3 atos que transformam o dia: oração breve, leitura curta das Escrituras e um gesto de caridade. 3 movimentos pequenos que, repetidos, reorientam o coração. Para a leitura, adota um trecho curto, um salmo, um evangelho, uma parábola. Lê devagar, deixa uma frase atravessar-te, pergunta ao texto: o que Deus quer de mim hoje? Anota uma palavra ou uma sentença. Esse registro será um fio a seguir quando a confusão voltar. Para a oração, usa o que sabes: um Pai Nosso, um Pai misericordioso em palavras tuas, uma súplica rápida pelos rostos que carregas no peito. E por fim, um gesto concreto de amor. Um telefonema, uma visita breve, um saco de mantimentos ou simplesmente escutar alguém sem pressa. Assim se fabrica resistência, não só com forças interiores, mas com hábitos que te ligam aos outros e a Deus. Se estás fragilizado, procura um formatador de alma, um guia espiritual, um confessor, um conselheiro que respeite a tua fé. Não confie só na tua vontade. A caminhada cristã se faz em companhia. Permite-te receber orientações sobre frequência aos sacramentos, práticas adequadas e limites afetivos. A humildade de aceitar ajuda, muitas vezes, é a chave que abre portas que se fechavam por orgulho ou medo. Deixa também lugar para o silêncio. Há momentos em que palavras e estratégias são necessárias. Há outros em que o que cura é ficar calado diante de Deus, ouvindo. Aprende a distinguir quando rezar, quando agir e quando esperar. O silêncio, bem vivido, dispõe o coração para ouvir a voz do Espírito nas coisas pequenas. Num gesto alheio, numa paz inesperada, numa memória que se aquieta. Quando a culpa vier, não a deixes virar condenação eterna. A culpa pode ser um sinal. Então, confessa, reconcilia-te e recomeça. Se a vergonha for densa, pede ao Senhor. A graça não minimiza o erro, mas devolve dignidade ao arrependimento. O Senhor não nos cobra perfeição imediata, pede-nos perseverança. E a perseverança floresce no cotidiano. Voltar à oração, reparar onde é possível, pedir perdão quando é necessário e, sobretudo, aprender. Cultiva festas na tua rotina. A fé não é só disciplina, é também celebração. Reserva tempo para agradecer. Por uma refeição, por uma conversa que aqueceu, por um gesto que te surpreendeu. Gratidão é antídoto contra a amargura. Quando a lista de queixas cresce, busca a lista de graças. Anota-as, lê-as nos dias de treva. Elas aparecem como provas tangíveis de que Deus caminha contigo. Se houver pessoas no teu lar que duvidam ou resistem, não as force por palavras duras. Testemunha com fidelidade. O teu modo de viver, as tuas rotinas, a tua calma diante das dificuldades, a maneira como perdoas.
Muitas vezes, a conversão se dá por convivência paciente, não por argumentos. Sê coerente. Se proclamas esperança, mostra-a no trato com os outros. Se falas de misericórdia, pratica-a nas pequenas contrariedades diárias. Para os dias de crise forte, lembra-te de 3 coisas imediatas. Respira, ora e procura companhia. Respira para que o corpo não domine a alma. Ora para que a alma se sustente. Procura companhia para que a tua dor não seja só um peso privado. Se houver risco de dano a ti ou a outros, age. Busca ajuda, afasta-te de situações perigosas, confia na providência que também se serve de mãos humanas. Fé responsável é fé que protege a vida. Não esqueças do corpo. A alma se vincula profundamente ao estado do corpo. Sono, alimento, movimento. Cuida-te fisicamente como culto a Deus. Não negligencies repouso, alimentação equilibrada e ritmo de atividade. Pequenas vitórias no cuidado corporal repercutem na alma. Mais clareza, menos desânimo, melhor disposição para a oração e o serviço. Agora, para afirmar o coração, ofereço-te 2 orações breves que podes repetir. Oração da manhã. Senhor, eu te ofereço este dia, meus passos, minhas palavras, minhas decisões. Guia-me nos caminhos retos, guarda-me da precipitação e dá-me olhos para ver a tua presença nas coisas simples. Que eu faça o bem sem procurar recompensa e que a minha alma encontre repouso em ti. Amém. Oração da noite, exame simples. Senhor, obrigado pelo dia. Perdoa o que fiz de errado, ajuda-me a aprender. Guarda aqueles que amo. Se houver sementes de amargura em mim, põe luz e graça para que eu as tenha coragem de arrancar. Em tuas mãos entrego o meu sono. Amém. Antes de terminar, peço a intercessão de São Bento sobre a tua vida. Que a sua luta pela ordem espiritual e pela humildade te inspire a buscar a disciplina do bem. Invoca-o quando te sentires cercado pela confusão. Recorda o exemplo de alguém que soube transformar deserto em mosteiro e silêncio em oração. Se esta palavra tocou o teu coração, não caminhe sozinho. Procura uma comunidade, uma paróquia, um pequeno grupo de oração. Une-te a quem celebra contigo a fé e te ajuda a crescer. Se quiseres, partilha nos comentários uma pequena intenção. Pedimos ao Senhor que ouça cada pedido. Se sentires que é hora, agenda uma conversa com um orientador espiritual ou com o serviço pastoral mais próximo. A cura muitas vezes acontece em diálogo. Se estás acompanhando por este meio e queres receber mais mensagens como esta, inscreve-te no canal e ativa as notificações para que possas chegar diariamente a pequenas sementes de esperança. Curte o vídeo se ele foi útil e compartilha com alguém que precise ouvir estas palavras. Deixa nos comentários uma palavra de testemunho ou uma intenção de oração. Nossa comunidade reza por cada nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto do Senhor se ilumine sobre ti e te dê paz. Que a Virgem, os anjos e os santos intercedam por ti. Vai em paz, sustentado pela graça, e lembra-te, nunca caminhas sozinho. Amém. Vai com coragem. Que a paz que excede todo entendimento guarde teu coração e conduza teus passos na verdade e na caridade.